Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes em uma casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridas filhas e filhos, continuando a caminhada no tempo comum, víamos como Cristo, no domingo antepassado, acalmava a tempestade, e diante da tempestade acalmada, São Marcos perguntava: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Só pode ser Deus. O homem não para a tempestade. Depois, nos 2 domingos seguintes, nos colocava a fé e a falta de fé. A fé da hemorroísa, que se tratando 12 anos de uma hemorragia, gastou todo o dinheiro com os médicos e cada vez estava pior, e que quando veio passar a Cristo a caminho de casa de Jairo, ela pensou: se eu conseguir tocar, nem que seja só na ponta do manto dele, eu vou ficar curado. Esgueirou no meio do povo, tocou e sarou. E Cristo perguntou: quem me tocou? Disse os apóstolos: como que me tocou? Está todo mundo empurrando. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu uma virtude. Aí a mulher prostrou-se aos pés de Cristo e lhe disse: fui eu, Senhor. Coragem, filha, tua fé te salvou. Cristo faz o milagre sem saber e sem querer. E domingo passado nos colocava Jesus em Nazaré, sua cidade. Lá Cristo não conseguia fazer nenhum milagre por causa da falta de fé dos nazarenos. Os nazarenos não acreditavam em Cristo porque nenhum profeta havia sido em sua terra. E esse não é o carpinteiro, o filho de Maria, seus irmãos e primos não estão aqui conosco. E então, em que escola ele estudou? E aí Cristo não podia fazer milagre. Milagre, eu gosto sempre de dizer, não depende de Deus, depende de nossa fé. Deus está sempre de braços e coração aberto. Nós que às vezes estamos de coração fechado. Entrando na primeira leitura de hoje, de domingo passado, lembra que domingo passado Deus disse a Ezequiel: vai profetizar para esse povo de cabeça dura e coração de pedra. Eles não vão te ouvir, porque são um bando de rebeldes. Mas não faz mal. Você vai profetizar e eles precisam saber que há um profeta. E hoje nos coloca Amós. Deus os chama quando estava pastoreando o rebanho e o envia para Jerusalém. Amazias, profeta da corte, do palácio, escute dos puxa-sacos, ele diz: não deve profetizar aqui.
Aqui é o santuário do rei, é a Jerusalém, aqui não dá. E ele diz assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou apenas um pastor e plantador de sicômoros, mas Deus me chamou e eu vou falar. Bem na mesma linha de domingo passado, Ezequiel. E o que nos quer dizer isso? Já hoje, entrando no nosso tema de hoje. Hoje Cristo envia os apóstolos 2 a 2 para ir anunciar o reino, a conversão, expulsar os demônios, curar os doentes. E quando São Lucas nos coloca essa passagem, diz que os apóstolos iam 2 a 2 por aqueles lugares onde depois Jesus iria passar. O apóstolo não é aquele que converte, é aquele que anuncia, é aquele que prepara. Eu diria que o apóstolo é um pouquinho assim, São João Batista, que veio preparar os caminhos de Jesus. Ele preparou o caminho e depois Cristo foi caminhando, tranquilamente não, porque havia pedras, espinhos e até cruz, mas ele segue o caminho. E hoje, então, ele não envia os 12, nos envia. Nos envia a todos os batizados. Temos que ter essa consciência de anunciar, não tanto por palavras, mas principalmente por atitudes. Hoje eu não sei o que aconteceu, os meus coroinhas estão ficando dormindo. Estão de férias, eles têm direito também a tirar férias. Mas, quando os pego, estão comigo, vocês percebem que na hora do abraço do passe, eu reúno todos eles lá. Alguns dias eu dou um cascudo, ou todos os dias dou um beijo, mas também cobro um pouquinho daquilo da palavra de Deus que nos permite. E lembro-me essa palavra para eles, quando um dia, estando lá na Secretaria de Santa Rosa, em Guarujá, chegou uma senhora e viu os 2 filhos da minha secretária, Bruno e Tiago, que estavam lá do lado da mãe. Aí ela fez assim, a moça fez assim: ah, que foi? Agora entendi. Eles são os melhores alunos da classe, eles vão na igreja. Não precisa falar que sou católico, não precisa levar a cruz, não estou contra, mas a nossa fé não se prova por nosso comportamento, porque somos os melhores vizinhos e de repente há um monte de gente assim que come os santos e morde os irmãos. Assim não dá. O principal é o testemunho, saber que Ele que nos envia, saber que temos uma missão que não é privilégio exclusivo dos consagrados ou consagradas. Quase sempre na liturgia, e principalmente na oração de hoje, tem acho que a terceira prece, e quando a escuto eu fico nervoso. Por quê? Por todos os consagrados, consagradas, ministros, pelo povo de Deus. É por ele, é todos os batizados que temos que anunciar. Não pode ficar só nos escolhidos, entre aspas, como quiser, né? Mas todos os batizados somos enviados. Isso não é obrigação do padre, não é só obrigação das freiras, é obrigação de todos vós. E eu quero dizer que eu estou assim muito satisfeito e orgulhoso de vocês. Porque a missão, o anúncio, os grupos de oração, de famílias, vai aumentando. É essa a missão do cristão, é essa a missão do leigo. A missão do leigo não é vir todo dia, todo domingo à missa. É vir todo domingo para segunda-feira, poder testemunhar, poder anunciar. Porque se a gente não se apega com Ele, se a gente comunga, se a gente fica com o coração vazio, vamos anunciar o quê? Olha, uma das coisas que a mim impressiona assim, como no tempo de Cristo havia capetas.
Toda hora expulsava demônio, expulsava demônio, expulsava demônio. Chico, será que naquela época havia mais capetas que hoje? Você acha que sim? Pois eu acho que não. Tem bastante mais. Porque o capeta não que está no inferno, somos nossos capetas. É aí que está o problema. Você está me entendendo, né? Mas se aqui toca esse ponto, eu vou lembrar que no Evangelho, quando fala expulsar os demônios, normalmente se trata de doenças que não eram visíveis. Então, a doença que não tinha uma explicação visível, quando estava cego, todo mundo percebia que estava cego. Se era mudo, todo mundo percebia que era mudo. E mesmo assim, o mudo, Cristo curou um doente que tinha um demônio mudo. Não é o demônio. São as doenças que não tinham explicação e que atribuíam ao mal e ao mal. Mas esses capetas estão dentro de nós, somos nós que agimos bem, que agimos mal, que ajudamos ou somos empecilho para outro caminhar. Eu me lembro, uma vez lá na Aparecida, de uma senhora, moça, 30 e poucos anos, mãe de 2 crianças, e ela me disse que ela era possuída pelo demônio. Eu não, filha, vamos conversar. De repente o capeta bateu, falando a grosso. Eu esperei, acalmou, progrediu. Quando se acalmou, desculpe. Eu, mas que capeta educado! Eu nunca vi o capeta ser educado, me pedindo desculpas. Aí ela, olha filha, não é o capeta, não tenha coragem. Ela tinha uma vida difícil, foi abandonada pelo marido com 2 crianças pequenas, não tinha coragem de enfrentar, então inconscientemente se escondia ou se defendia como tendo esse problema. Não, filha, apenas com Deus, vamos em frente. Olha, aquele capeta educado me obedeceu, nunca mais voltou. Ela entendeu. Então, quando eu estou aqui durante a semana, eu não expulso capetas, mas eu tenho certeza que é um monte de gente que sai curada. Em que sentido? Que traz a alma oprimida, deprimida, com um monte de problemas, muitas vezes sem ter ninguém a quem falar ou que escute. Lá em Santa Rosa, mais uma vez, uma senhora veio com um problemão que eu fiquei assim, falou, mas filha, o que eu posso fazer? Padre, o Senhor já fez tudo, o Senhor me ouviu. Saber ouvir e ajudar. Há tanta gente que não tem com quem desabafar, com quem dizer uma palavra. Esse é o anúncio. Não é anunciar o Evangelho, não é pôr a Bíblia embaixo do braço e sair de porta em porta. Pode, em determinadas ocasiões, até ser isso. Mas o principal é o nosso exemplo, é o nosso comportamento, é a acolhida aos excluídos. É isso que o Papa insiste tanto. Ele nos disse uma de suas frases logo no início do pontificado. Eu prefiro uma igreja enlameada e machucada a uma igreja fechada com cheiro de bolor. Nós estamos aqui, filhotes, para nos purificar e nos defender do mal. Estamos para pegar força para continuar a missão, da porta para fora anunciar. Antigamente, a missa terminava assim: ide, missa es. Ide, a missa acabou. Mas não é ide a missa porque já a missa acabou. Ide anunciar, a missa acabou. Agora começa a missão. A missa é força para a missão. Todos somos intimados para ela. Creio em